Ah, sim, então vou só aqui contextualizar. Sejam muito bem-vindas aqui a mais uma sessão do Mamacitas Learning Lab. Hoje temos a psicóloga educacional Ana David, que nos vem aqui falar de emoções. É também a fundadora do Saber Sentir. Nós depois vamos deixar aqui na legenda o link para o Instagram. E Ana, Sim, muito Sofia, olá a todos. bem-vinda. Quem está aqui, quem está depois a ver-nos aí em casa, obrigada desde já por esta oportunidade, Sofia, de poder vir aqui partilhar o meu saber e o meu conhecimento e também a minha experiência. E se puder então compartilhar aqui uma apresentação, Claro que sim. deixa-me ver então. Preciso só que depois me confirmem que estão a ver. Já está, perfeito. Boa. Então, eu denominei esta sessão de autoconsciência emocional, chama-se As Emoções como Bússola, porque eu acredito verdadeiramente que as nossas emoções existem na nossa vida para nos orientar e por isso preparei aqui este momento para que vocês também possam conhecer as vossas próprias emoções e perceber de que forma é que elas vos estão a orientar naquilo que se passa no vosso mundo emocional e no nosso mundo individual. Então, começando aqui também por me apresentar, para que algumas de vós conhecem, mas outras pessoas não tanto. Eu sou a Ana David, sou psicóloga educacional, como a Sofia me apresentou. Sou também formadora certificada, sou fundadora do programa Saber Sentir, que é um programa de autoconhecimento e literacia emocional para crianças, pais e professores, e, portanto, toda esta minha missão, este meu propósito de trazer clareza e leveza às emoções começou, acima de tudo, com as crianças, mas claro que é preciso também criar aqui um suporte emocional também nos adultos que contribuem para o desenvolvimento emocional das crianças e foi nesse sentido que eu comecei a estender aos pais, aos professores, aos educadores e agora aqui também convosco, porque as emoções sendo universais estão presentes em todos nós, independentemente do papel social que nós ocupamos. Acredito que é através das nossas emoções que nos conhecemos verdadeiramente e é através delas que nós vamos conseguir contribuir para mudar o mundo à nossa volta. Então, eu convido-vos neste, neste momento a parar e a escutar as vossas emoções, a reconhecer que cada emoção traz consigo uma mensagem sobre ti e para ti, é um presente do teu corpo para ti, e também irás ter a oportunidade de descobrir de que forma podes escolher estratégias de regulação emocional mais alinhada com aquilo que sentes. Então, o meu objetivo neste momento não é ensinar sobre emoções, mas é aprender a escutá-las. E para isso eu gostaria de deixar aqui já um acordo implícito entre nós, que é não termos qualquer tipo de julgamento sobre as nossas emoções e sobre as emoções dos outros que estão aqui connosco. Todas as emoções são válidas e quem quiser partilhar depois no chat algumas partilhas que nós vamos fazendo, partilha quem quiser, o que quiser, mas que isto seja aqui um espaço seguro que nós consigamos criar para que possamos acolher as nossas emoções. Então, vamos começar aqui por um check-in emocional, acima de tudo, e vamos tentar aceder aqui neste momento como é que tu te sentes. Então, que emoção tem estado mais presente em ti? Convido-te a trazeres para o pé de ti um papel, uma caneta, ou se não tens, pode ser numa nota no telemóvel, ou ainda assim só na tua memória. Não precisas de escrever se não tiveres essa oportunidade. O importante é tu acederes à tua emoção, seja de que forma for. Então, se necessário, nós podemos fechar os nossos olhos, podemos inspirar e expirar profundamente. Podemos inspirar devagar e expiramos de forma ainda mais lenta. A nossa respiração é aqui uma forma de nós acedermos às nossas emoções e, portanto, para despertarmos também aqui uma forma de estar, de sentirmos calma e tranquilidade,
O segredo é nós expirarmos mais tempo do que o que inspiramos. Então, vamos inspirar devagar e vamos expirar ainda mais devagar. E uma última vez, inspira e expira devagar. E agora, se te for confortável, ainda com os olhos fechados, vamos tentar conectar-nos ao nosso corpo e vamos tentar perceber como é que ele se está a sentir, como é que estão os teus ombros, se estão tensos e estão assim para cima, ou se estão relaxados e eles caem em direção ao chão. Como é que eles estão? Se estiverem assim mais tensos, inspira e na expiração descontrai. Como é que está, por exemplo, a tua boca? Se está semi-aberta, relaxada, ou se os teus maxilares estão cerrados e o maxilar inferior toca no superior. E tens aqui uma tensão também no maxilar. O teu coração está acelerado ou tranquilo. Talvez possas estar a sentir um nó no estômago ou não. E talvez possas sentir alguma tensão no teu corpo, alguns na lombar, nos ombros. Tenta notar como é que o teu corpo se sente. Vamos inspirar novamente. Expirar. E agora pergunto-te, que emoção tem estado mais presente em ti ultimamente? E podes escrever no papel, se tiveres essa possibilidade aí à tua frente. Podes partilhar aqui no chat se sentires essa vontade. E vou pedir para guardares essa emoção contigo durante esta sessão, pois vamos ter aqui a oportunidade também de perceber o que ela conta, poderá estar a contar sobre ti. Então, antes de passarmos para as emoções em si, eu queria criar aqui um momento para refletirmos sobre isto. O que são, na verdade, emoções? Porque muitos de nós estamos habituados a falar de emoções, felizmente nas nossas escolas também cada vez mais se fala de emoções, mas na verdade o que é isto de estar alegre, de estar triste, de estar zangado, de estar assustado? O que é que acontece no nosso corpo, na realidade? Então, emoções vêm do latim da palavra emovere, que significa energia em movimento. Peço desculpa. É de energia, de exterior, e mover é de movimento. Então, é uma energia que vai para o exterior, vem de dentro para fora. Então, acima de tudo, as emoções são um processo biológico e químico do nosso corpo em resposta a um estímulo que acontece fora de nós. E este processo biológico e químico acontece a partir da produção de hormonas do nosso cérebro. Então, na verdade, será que as emoções existem no nosso coração ou existem no nosso cérebro? Então, se estivermos perante uma situação ameaçadora, portanto, uma situação que nos deixa mais tensos, assustados, há hormonas que são produzidas no nosso cérebro em resposta a esse estado de alerta, como a adrenalina, que nos cria aqui urgência, como o cortisol, que é conhecida como a hormona do stress, e, portanto, que é muitas vezes despoltada em situações em que nós sentimos medo, e estas hormonas vão permitir que haja aqui uma resposta fisiológica do nosso corpo, precisamente para estarmos preparados para essa ameaça. Então, o nosso coração começa a bater mais rápido, a nossa respiração também é mais ofegante, o sangue ele é enviado para as periferias do nosso corpo, porque se precisarmos de correr ou até combater, o nosso corpo está preparado para isso. Portanto, isto são respostas inatas e muito automáticas do nosso sistema nervoso.
Se estivermos perante uma situação agradável, portanto, em que nos sentimos seguros, calmos, tranquilos, há outro tipo de hormonas que são produzidas no nosso cérebro, nomeadamente a serotonina, que regula o nosso humor e o nosso bem-estar, a ocitocina, que é a hormona do amor e da conexão, por exemplo, algumas de nós, quando somos mães e quando estamos a dar de mamar, é a hormona que está muito presente nesse momento, porque é a hormona aqui da conexão, e a endorfina, que é como se fosse um analgésico e um regulador natural, portanto, alivia-nos da dor. E neste caso, este tipo de hormonas, que eu costumo chamar hormonas de bem-estar, elas vão criar aqui o quê? Um batimento cardíaco mais regular, mais calmo, a nossa respiração é lenta e profunda, como ainda agora fizemos, e há como se fosse uma homeostase, um equilíbrio natural de todos os nossos órgãos no nosso corpo. Então, de que forma é que nós podemos potenciar estas hormonas de bem-estar na nossa vida? Porque o importante é que, não conseguindo evitar estas situações ameaçadoras que nós temos ao longo da nossa vida, portanto, vão haver sempre hormonas de alerta que estão a ser produzidas, porque nós vamos sempre sentir que estamos em perigo em alguns momentos. De que forma é que nós conseguimos criar aqui um equilíbrio e promover estas hormonas de bem-estar quando elas são necessárias? Então, a serotonina, nós podemos, por exemplo, passear na natureza, praticar a gratidão, alongar o corpo, fazer uma caminhada. Se quisermos promover aqui a produção de endorfinas, nós podemos, através do exercício físico, do dançar, rir, cantar, tomar um banho quente. Se olharmos para a hormona da ocitocina, como é que ela pode ser disputada no nosso corpo? Através do abraçar. Lembram-se de tal questão da conexão, do brincar com um animal de estimação que nós possamos ter, estar com amigos, fazer uma massagem ou até praticar uma boa ação. E isto é válido para qualquer ser humano, sejamos nós crianças, adultos, nos vários papéis sociais que nós desempenhamos nas nossas vidas. Então, no caso aqui de nós, mulheres, precisamente, há aqui diferentes fases da nossa vida em que esta literacia emocional, esta identificação, reconhecimento das nossas emoções ganha ainda mais relevância, porque há determinadas fases de transição que nós vivemos em que as nossas emoções inevitavelmente vão se intensificar, nomeadamente mudanças hormonais como a gravidez, o pós-parto, a perimenopausa ou mesmo a menopausa, e onde há transições e reavaliações de papéis, sejam familiares, profissionais ou sociais, e, portanto, é inevitável nós termos, em determinados momentos da nossa vida, estas emoções mais desafiantes, estas hormonas de alerta que ainda agora estava a falar, e, portanto, que nos vamos sentir mais instáveis e que vamos sentir emoções mais desafiantes, como eu estava a dizer. Portanto, o importante é nós percebermos que as mudanças hormonais são inevitavelmente mudanças emocionais e, portanto, elas irão estar inevitavelmente presentes na nossa vida. Desculpem, deixem-me só aqui. Exatamente. Então, eu costumo trazer aqui esta frase que eu gosto muito, que é do neurocientista António Damasio, em que diz que nós não somos seres pensantes que sentem, como nós muitas vezes tendemos a pensar sobre nós próprios como animais racionais, mas somos sim seres emocionais que pensam. Então, toda esta biologia que é despoltada nas nossas emoções, elas também acontecem noutros animais. Elas já vêm no nosso sistema nervoso e nós, o homem, do ponto de vista evolutivo, é que conseguiu evoluir aqui para a parte do pensamento. Mas, acima de tudo, antes de conseguirmos pensar, as emoções fazem parte do nosso sistema biológico. E era isto também que eu fazia questão de ter aqui este momento para vos passar, para nós aprendermos a olhar para as emoções como algo que inevitavelmente acontece em nós, antes de nós sequer termos a capacidade de formular um pensamento, um julgamento, uma interpretação sobre elas. Portanto, se as sentimos, elas já fazem parte de nós. Então é uma questão de nós conseguirmos olhar para elas, porque de outra forma elas vão estar presentes e nós não vamos conseguir escutá-las. Então, para começarmos aqui a entrar um bocadinho também nas emoções, eu optei por trazer aqui 4 emoções primárias,
e vamos nos focar nessas emoções para nós compreendermos um bocadinho as mensagens que elas trazem sobre nós. Então, se pensarmos aqui no medo, se no teu papelinho tu colocaste que tens te sentido ansiosa, angustiada, nervosa, quero que saibas que a emoção primária que estás a sentir é o medo, e o medo tem aqui uma palavra-chave, que é proteger. Ele antecipa uma percepção de ameaça, ele avisa-nos do que é importante para nós, e como sentimos que estamos numa situação em que aquele estímulo está a ameaçar isso que é tão valorizado para o nosso bem-estar, nós sentimos-nos ameaçadas e, portanto, é muito importante, o medo vem-nos pedir aqui proteção, segurança e controle. Ele surge especialmente em momentos de crescimento e transição de papéis. Portanto, como empreendedoras, ele vai surgir quando, se calhar, estamos a expandir o nosso negócio para zonas que nos são desconfortáveis porque são novas para nós. Se estivermos a ser mães, no nosso papel de mães, se calhar ele surge quando nós temos um novo filho, quando somos mães pela primeira vez, ou até mesmo quando o nosso filho começa a crescer e começa a descobrir outros desafios emocionais, e nós, de alguma forma, por este instinto de proteção, nós podemos estar assustadas ou nervosas pelo bem-estar dele. Então, o que é que o medo vos conta sobre vocês? Se és empreendedora, onde é que na tua vida estás a crescer e isso pode estar a assustar-te? Onde não te estás a permitir falhar e precisas de te sentir segura? Se és mãe, em que tema é que sentes que podes não estar a ser suficiente e sentes necessidade de te preparar mais? São algumas perguntas que nos podem acompanhar quando sentimos esta emoção. Então, o tema desta sessão é as emoções como bússola, e por isso eu preparei aqui algumas perguntas que podem servir de bússola quando nós sentimos o medo. Então, que pergunta nós podemos ter para nós para nos orientar? Será que este medo me está a pedir precaução ou coragem? Será que eu consigo controlar aquilo que me está a assustar e aquilo que eu tenho que fazer é munir-me de recursos para estar mais preparada? Ou será que não há nada que eu possa fazer que possa evitar esse medo? E aquilo que me resta é ter coragem, é avançar mesmo com medo, é confiar que vai correr tudo bem, ainda que eu esteja assustada. Portanto, eu costumo dizer que quando sentimos medo, a primeira coisa que temos que fazer é agradecer a essa emoção, agradecer ao medo por nos estar a avisar que nós temos medo que alguma coisa aconteça e que isso nos coloque em perigo. Mas se não podemos fazer nada para evitar, então vamos confiar e vamos avançar mesmo com medo. Se aquilo que tu sentiste no teu corpo foi mais um desamparo, uma solidão, uma desilusão, uma culpa, então a emoção que está na base é a tristeza. E a tristeza tem aqui a mensagem-chave de refletir. Ela pede-nos para nós refletirmos. Então é uma resposta sempre a uma perda. Ela pode ser uma perda física, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de algum bem material, ou então uma perda emocional. Por exemplo, uma perda de uma expectativa que nós tínhamos que fosse acontecer e que de alguma forma ela não se realizou. Por exemplo, quando nós temos os nossos próprios negócios, quando nós estamos a tentar crescer os nossos projetos profissionais, nós temos muitas vezes uma expectativa de um caminho que a nossa marca pode levar, mas que por algum motivo não resultou. E aí também é uma perda emocional. Portanto, ela é um estado de empatia que nos pede este recolhimento, que nos pede esta introspecção. Ela surge normalmente em momentos de readaptação e reorganização interna. Então, que perguntas? A tristeza nos alerta, não é? Que mensagens ela nos conta sobre nós? As minhas expectativas não eram reais, faço o luto do que não me serve e abro espaço ao novo, estou exausta, preciso de parar e cuidar de mim, não consigo mais e preciso pedir ajuda. E aqui ajuda pode ser uma ajuda profissional, pode ser uma ajuda de conversar com uma amiga, pode ser a ajuda de algum recurso familiar que eu precise pelo cansaço que eu estou a viver. Portanto, sentirmos aqui este pedido de ajuda para o exterior, pedimos aqui este recurso que nós sozinhas não estamos a conseguir. Então é aqui um momento de reorganização. Perguntas bússola. Estou a cuidar tanto de mim quanto cuido dos outros?
O que é que em mim precisa de ser mais cuidado neste momento? O que preciso de aceitar antes de avançar? Sinto-me vista e compreendida ou apenas funcional? Que isto também nos acontece muito nas nossas vidas enquanto mulheres, não é? Dos diversos papéis que nós desempenhamos, e muitas vezes vivemos uma vida tão funcional para que nada caia, que depois faz falta aqui haver um espaço para eu enquanto pessoa, eu enquanto Ana, independentemente se sou mãe, independentemente se sou empreendedora, eu mesma. A raiva, se respondeste que tens sentido irritada, frustrada, incomodada, revoltada, quero que saibas que a emoção que está por base é a raiva. E a raiva ela tem aqui uma função muito importante nas nossas vidas, apesar de socialmente ser mais aceito, se calhar, nós estarmos tristes do que nós estarmos furiosos. A raiva surge aqui com a importante missão de nos falar sobre os nossos limites pessoais. Portanto, ela revela-se perante uma percepção de uma injustiça. É uma força que, ao contrário da tristeza, que nos pede recolhimento e gera aqui esta empatia, é como se o nosso corpo estivesse aqui a gerir a sua energia. A raiva não. A raiva é uma força que nos impela para a ação, para o exterior. Então ela surge em momentos em que ultrapassamos os nossos limites pessoais, portanto, aqueles limites que está para além daquilo que nós toleramos e que vamos conhecendo ao longo da vida, porque eles vão sempre sendo diferentes ao longo da vida, e também das nossas necessidades que não são satisfeitas. E é essa a principal função da raiva. Então, que mensagens ela conta sobre ti? Sinto que estou a aceitar ou a alcançar menos do que mereço. Isto que está a acontecer não está alinhado com os meus valores. E, mais uma vez, por exemplo, dou aqui um exemplo enquanto mães, não é? Quantas vezes nós ficamos irritados no nosso papel de mãe, não é? Com os nossos filhos, durante o papel de educar, não é? Às vezes gritamos e depois arrependemos de termos gritado, por vezes sentimos que fomos injustas porque estávamos cansadas e exaustas. Então parece que é aqui uma discordância entre a minha ação e os meus valores, porque eu quero ser uma mãe calma, uma mãe compreensiva, mas depois em determinados momentos os meus comportamentos não estão alinhados com esses meus valores. E então sentimos-nos frustradas. Portanto, a raiva tem esta importante função na nossa vida. Portanto, estou sobrecarregada e o meu corpo está a dizer basta, é esta energia que vem para fora. Perguntas bússola para a raiva. Ao que é que eu não estou a saber dizer não? O que é que eu preciso ou posso mudar nesta situação que me despoltou este sentimento? Tenho espaço para ser eu para além dos meus papéis? Lá está. Esta necessidade do autocuidado, de nós termos espaço para sermos nós próprias. Sinto-me reconhecida e valorizada. E, portanto, talvez sejam aqui respostas a estas perguntas que nos permitem compreender melhor porque é que esta raiva está a surgir no nosso corpo. E não vos podia deixar de trazer a alegria, apesar de não ser à partida uma emoção desafiante, mas é uma emoção igualmente importante e que nos fala muito sobre nós, porque a alegria tem esta mensagem-chave de celebrar. Ela é um indicador valioso de alinhamento, revela-nos o nosso propósito, os nossos talentos. Ela aparece em momentos de coerência interna e realização pessoal. Portanto, naqueles momentos em que nós nos sentimos orgulhosas, otimistas, satisfeitas, entusiasmadas, divertidas, é a vida a mostrar-nos que aquilo que está a acontecer está alinhado com realmente aquilo que é importante para nós, aquilo que nos nutre também enquanto pessoas. Então, mensagens que a tua alegria traz sobre ti. Isto está alinhado com o meu propósito, aqui está o que me torna única naquilo que faço, isto merece ser repetido, estou no caminho certo. Então aqui eu deixo-te apenas uma pergunta bússola, que é: de que forma é que tu podes potenciar essa leveza que tu sentes nesse momento, noutros momentos da tua vida, para que possas levar esta celebração de forma cada vez mais consistente na tua vida. Então, agora voltemos à nossa emoção, àquela emoção que tu escreveste no teu papelinho ou no teu telemóvel ou simplesmente guardaste aí na tua memória. E depois desta partilha
também que eu pude aqui fazer contigo, gostava de te perguntar que mensagem é que a emoção que tu escreveste no teu papelinho te está a contar sobre ti. Que necessidade ela está a contar sobre ti e que talvez possas não estar a considerar nos teus dias. O que é que ela te pede? Que necessidade não está a ser satisfeita para que ela possa estar a surgir? Mais uma vez, se alguém quiser partilhar no chat, sintam-se à vontade. Se quiserem guardar convosco, está tudo certo na mesma. Então, gostava ainda de trazer esta ideia de que muitas vezes, quando nós falamos de emoções, nós queremos logo resolver as emoções como se fosse um problema. Mas as emoções não podem ser resolvidas como um problema, elas precisam de ser sentidas. Então, muitas vezes, nós queremos regular emoções e apressamos-nos logo para encontrar uma estratégia para deixarmos de sentir aquilo que estamos a sentir. Mas, na verdade, não existe regulação se não houver consciência. Só conseguimos regular aquilo que conseguimos nomear. Então, este espaço que eu vos convidei a fazer aqui, de parar, de ouvir o vosso corpo, de refletir qual é a emoção que está presente em vocês, de tentar identificá-la, reconhecê-la, dar-lhe espaço, ela ser vista por vocês, é muito importante. É o primeiro passo que nós devemos fazer para as nossas emoções, antes de nos apressarmos a nos sentirmos melhor. Aquela emoção que é tão desafiante e desconfortável para nós, ela precisa de ser vista. Ela precisa ter espaço na nossa vida para ser sentida. Então, qual seria aqui um pequeno gesto e que fosse realista, que honrasse essa emoção que tu escrevesses no teu papel, na tua vida? Qual seria aqui um pequeno gesto que honrasse essa emoção em ti? Então, e quando eu digo um pequeno gesto realista, às vezes é só mesmo um pequeno passo, uma pequena atitude, um pequeno comportamento de manhã ao acordar ou antes de adormecer. Então eu trago aqui algumas ideias muito baseadas nas tais hormonas de bem-estar que vos estava a falar e que poderás escolher aquela que te fizer mais sentido ou mesmo escolher outro pequeno gesto. E se quiseres partilhar aqui no nosso chat, será muito bem-vindo aqui o teu feedback. Então, um pequeno gesto pode ser, por exemplo, esta prática da gratidão. Agradecer por 3 coisas na nossa vida todos os dias. Agradecer o que já está presente na nossa vida e que nos ajuda a celebrar quem nós somos. Aqui, o estar com amigos, ou pelo contrário, ter tempo para estar sozinha, saber dizer um não, tão importante e que às vezes é um desafio para tantas de nós, saber descansar, que às vezes é tão difícil nos dias que correm, passear na natureza, dar um passo mesmo com medo, pedir ajuda, praticar exercício físico ou praticar uma boa ação. Deixo aqui algumas ideias, mas só vocês saberão também o que é importante para vocês, qual é este pequeno gesto que vocês poderão fazer. Então, aqui também para terminar, as emoções são como uma bússola. Porquê? Porque as tuas emoções elas não aparecem para te confundir, elas aparecem para te orientar. Elas mostram, acima de tudo, uma direção, aquilo que tu deves fazer a partir daquele momento, aqui e agora, de que tu estás a sentir aquilo no teu corpo. Elas, muitas vezes, o mais importante não é compreender ou arranjar aqui uma justificação porque é que elas estão na nossa vida. Muitas vezes nós sentimos-nos tristes e não sabemos porquê. Muitas vezes sentimos-nos cansadas e pensamos no nosso dia e pensamos, mas eu não fiz assim tanta coisa para estar tão cansada. Não interessa, a nossa mente não tem que compreender tudo, racionalizar tudo aquilo que sentimos. Em primeira instância, as emoções precisam de ser sentidas, não de ser racionalizadas. Então, o mais importante é elas serem vistas e escutadas por ti. Por isso, acolhe-as com respeito, com gratidão e, acima de tudo, com curiosidade, porque é a partir do teu conhecimento daquilo que tu sentes, tu te vais conhecer mais a ti própria. E obrigada por estares aqui. E obrigada, como disse no início, à Sofia também por este momento e por esta oportunidade. Vi que há aqui algumas mensagens no nosso chat, se calhar vou tirar aqui a nossa apresentação.
Nós temos estado aqui a debater as Eu não emoções. conseguia ver o chat ao mesmo tempo. E eu disse aqui que quando vi o slide da alegria só me fez lembrar a Silvia Vaz Pinto, porque ela é a alegria em pessoa e depois perceber que realmente há um alinhamento entre essa alegria e o propósito dela fez todo o sentido. Da celebração, não? Sim. Sim. Obrigada, minha querida, obrigada. Aqui as emoções que surgiram foram a calma, o gesto que faço é tomar um chá, lá está, aquele acolhimento, não é? Aquele conforto tão importante. Exatamente, exatamente. Sim, que bom. Bem-vinda, Alicia, bem-vinda, Ana. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou comentário. Eu tirei aqui um print screen do último slide porque realmente há coisas que eu faço, estilo meditar, porque eu sinto, tal como muitas mulheres, que muitas vezes vivemos muito assoberbadas, há sempre muita coisa para fazer, muita coisa em que pensar. Então parece que o cérebro às vezes não consegue desligar, não é? Estamos nesta agitação permanente e cada vez mais me obrigo a fazer este tipo de atividades e claro, estas sugestões que tu agora deixaste aqui ainda vão acrescentar mais valor. E aposto que não sou só eu, não é? Sim, acho que um dos desafios hoje em dia também e é na nossa sociedade, não é? E por isso talvez os sintomas de ansiedade e depressão estão aqui a despoletar e são cada vez mais significativos, porque nós vivemos nesta era do fazer, 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 e quando nós nos preocupamos nestas funções, nestas nossas versões funcionais, que só estamos a fazer tarefas, deixa de haver espaço para sentir. Quando nós passamos o nosso dia a fazer coisas, nós deixamos de ter espaço para refletir, para que as emoções possam ganhar, lá está, lugar na nossa vida. E isto acontece com todos, desde as crianças até aos adultos, e daí talvez também haja cada vez mais esta questão da ansiedade, que é cada vez mais presente na nossa sociedade e nos debates sobre a saúde mental, porque realmente nós estamos num ritmo muito acelerado, muito, muito acelerado. E o corpo ressente, não é? O corpo ressente que precisa ter espaço para sentir, precisa ter esta calma que estávamos aqui a falar, um, para sermos simplesmente, sem fazermos, só para sermos nós, E sem sabes, qualquer objetivo. é muito interessante também, num dos primeiros slides, tu falavas sobre as hormonas de adrenalina, o cortisol, e realmente lembrei-me das questões de como o stress prolongado acaba por, nós acabamos por somatizar isto, não é, nas doenças do nosso corpo. Sim. E muitas vezes acho que isto ainda não é tão falado quanto devia ser, não é? Porque o stress prolongado, tudo isso vai nos trazer consequências a longo prazo. Sim, por isso é que eu gosto também muito de trazer esta ideia em todas as minhas apresentações de que as emoções são processos biológicos. Acontece no nosso corpo hormonas que estão a ser disputadas e com isso outros processos, não é? Eh, biológicos. Porque nós continuamos a falar das emoções como se fosse assim uma terceira entidade que existe, a alegria, a tristeza, e não falamos de nós quando nós nos sentimos alegres e frustrados e assustados, porque as emoções existem dentro de nós, não fora. E é mesmo importante trazer esta questão da ciência, não é? A emoção como um processo biológico. Portanto, ela vai influenciar tudo no nosso sistema nervoso, nomeadamente o funcionamento dos nossos órgãos. E está inteiramente ligado com o que tu acabaste de dizer, Sofia, sem dúvida, sem dúvida. Não há como não compreender isto desta forma, porque a ciência já nos mostrou que assim o é. Ana Silva. Olá, olha, queria realmente só, se calhar, sobressair aí um tema que a Ana tocou e que realmente também é a linha que eu também partilho, que tem a ver com o facto de não querer esconder as emoções, ou tentarmos normalmente a tendência, e mesmo em termos sociais, olha, vem uma ansiedade, vamos tentar já
a esconder esse sintoma ou tentar, essa é a tendência sempre esconder. É mau, está associado a uma emoção negativa, tentar esconder, mas de facto o que acontece é quando se esconde, não se sente e não se permite perceber qual a origem daquela emoção e qual a mensagem que está a trazer. E sem dúvida que isso vai ter impacto, exatamente como a Ana disse, no nosso próprio corpo, em termos orgânicos, inicialmente numa fase emocional ou mental, e depois pode manifestar-se em termos orgânicos através de uma patologia mais no corpo físico. E, portanto, era realmente para salientar este ponto que foi acho que é bastante importante, e aliás já tocou naquela parte que realmente a emoção vem do latim mover-se, que é energia e movimento, portanto, exatamente, isto tem que estar sempre a fluir, não é para andarmos a estancar a energia, mas sim permitir-nos sentir, que é exatamente para deixar fluir. Muito bom. É isso, porque se não for para fora, ela começa a empolar aqui dentro, Exato, não é? Ela exato. já existe dentro de nós. É escolher Exato. para onde é que ela vai, se fica ou se a deixamos ir. E agora Mas é, faço eu aqui a pergunta. Por exemplo, não estaremos nós a ensinar os nossos bebés logo de pequeninos a reprimirem as emoções, não é? Porque quando eles choram, as pessoas imediatamente chucha. Eu fui muito criticada por não dar Xuxa à minha filha, mas eu realmente quis conhecê-la e que queria perceber o que é que o choro queria dizer, e em certas alturas fui muito criticada. Mas a verdade é que eu a consegui conhecer profundamente porque não havia uma Xuxa, não é? Então acho que realmente, se calhar estamos a ensinar, e Ana, corrige-me se eu estiver enganada, mas logo de pequeninos aos bebés que as emoções são para conter, não é? sim, sabes que eu acredito que nós adultos muitas vezes não conseguimos conviver com a tristeza dos outros e daí vem o choro dos nossos bebés. Muitas vezes eu acho que somos nós adultos que não conseguimos lidar com o choro dos nossos bebés, porque nós não conseguimos lidar com a nossa própria tristeza. E quando nós não estamos confortáveis com essa emoção, nós não vamos saber escutar, não vamos estar disponíveis para essa emoção nos outros, porque nós somos um espelho uns dos outros, não é? E portanto, daí o meu propósito também ser cada vez mais levar esta literacia emocional e este autoconhecimento aos adultos, porque é preciso, é urgente nós conhecermos a nós mesmos através das nossas emoções, porque assim vamos estar mais disponíveis para conhecer os outros, sejam os nossos filhos, sejam os nossos alunos, seja quem for à volta na nossa vida, para conhecê-los através das suas emoções. Eu acredito que para ti tenha sido um desafio enorme, estavas a dizer, de não dar Xuxa e tentar compreenderes a tua filha, lá está, conhecê-la através daquilo que ela estava a sentir, porque sem dúvida que isso não é uma abordagem mais comum na nossa sociedade. E eu acredito também que o caminho se faz caminhando e acho que cada vez mais se fala de emoções e cada vez mais temos a oportunidade de fazer este caminho de literacia emocional. Ainda assim, há muito caminho para ser feito, não é? Muito caminho mesmo. Sem dúvida, mas sabes que o que é interessante é que muitas vezes, mais tarde, não é? Claro que o primeiro mês nunca é fácil com um bebé, tu não conheces, não vem com o manual de instruções. Mas a partir daí as pessoas até me perguntavam o contrário, género, mas a tua filha nunca chora? Porque lá está, eu aprendi que assim que tu vês assim, imagina, sinais de que está com fome, pronto. Então, antes de chegar ao choro, já estava a responder ali portanto tornou-se muito mais fácil. E ela realmente não chorava. Ou só se estivesse com cólicas, enfim. Mas a Alicia trouxe aqui um tema também interessante, que foi de como adaptar a gestão de emoções quando se exacerbam na fase pré-menstrual para nós mulheres. Na apresentação, a Ana falou aqui a certa altura que as mudanças hormonais são inevitavelmente mudanças emocionais. Mas, Ana, o que é que podemos fazer aqui para gerir estas emoções nestas fases? Sim, olha, eu não aprofundei muito aqui esta questão das fases para a mulher, não é? Mas abordei que, uma vez que as nossas emoções são processos biológicos,
E nós, enquanto mulheres, há muitas alterações hormonais ao longo de várias fases da nossa vida, nomeadamente a fase pré-menstrual que referes aqui. Isso vai fazer, inevitavelmente, com que nós tenhamos desafios emocionais a resolver e a escutar. E, portanto, depois depende das emoções que despoletam em cada uma, não é? Se calhar há fases, e se calhar há aqui pessoas que sabem mais disto do que eu, mas poderá haver fases que nos sentimos mais apáticas, não é? Que o nosso corpo pede para parar, pede esta apatia, este recolhimento, ou fases que o nosso corpo está mais ativo e, portanto, nos pede esta ação, esta concretização. E, portanto, aqui a questão da gestão emocional é muito esta identificação daquilo que nós sentimos. Será tristeza? Será raiva? Será... E quando eu digo raiva, é porque eu estou a ir à emoção base, não é? Quando eu me sinto frustrada é raiva, quando eu me sinto incomodada também pode ser raiva, frustrada, já disse, agitada, ou, por exemplo, quando me sinto desanimada, desiludida, quando me sinto sozinha, desamparada, isso também é tristeza. E, portanto, é tentar perceber que mensagem é que essa emoção conta sobre nós, porque são mensagens diferentes. A raiva fala dos nossos limites, a tristeza fala aqui de uma readaptação, de uma reorganização que nós precisamos internamente, de um recolhimento. Alicia, podes ligar o micro. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, eu, por exemplo, eu sinto que eu faço um grande trabalho de observação interna, em termos emocionais, de perceber exatamente o que é que me incomoda e ir a essas emoções básicas. Aquilo que eu sinto que é quase como se fosse uma pessoa diferente em cada fase do ciclo, então nessa fase noto-me muito mais intolerante, com muito mais frustração, muito mais a procurar a solução muito rápida das coisas que incomodam, não é? Eu acho que se calhar cada uma depois lida de forma diferente, então a identificação está lá, o reconhecimento, o perceber o que estou a sentir, não é? Que vem com... Ou seja, o meu trabalho ao longo dos últimos anos é observar e não deixar que venha tanto cá para fora. Mas a intensidade com que é sentido cá dentro continua igual. Sim, e na verdade as suas emoções estão a fazer o seu trabalho, não é? Elas estão a ajudar-te a direcionar-te na tua vida consoante aquilo que está a acontecer fora de ti. Portanto, ainda bem que essa intensidade ela existe e está presente, porque elas estão sempre a tentar ajudar-te, elas estão sempre a tentar orientar-te. Lá está, as emoções como bússola. A questão que tu estavas a dizer que às vezes há esta necessidade, não é, de quereres, ou até de não perceberes porque é que parece que nós somos pessoas diferentes, não é? Então nós mulheres temos esta questão também do nosso ciclo, não é? Um dia parecemos eu pareço uma Ana, passado 2 dias já pareço uma Ana completamente diferente. Se nós formos racionalizar isto, parecemos um bocadinho incoerentes, não é? Parece que não sabemos bem de onde é que aquilo vai. Mas se tivermos esta postura de acolher com presença, com compaixão, com verdadeira curiosidade de percebermos porque é que nos estamos a sentir assim. Porque se a emoção já está presente em nós, ela já faz parte de nós. Não dá como tentar evitá-la ou tentar pará-la. Porque de outra forma ela vai intensificando e vai surgir noutro momento de uma forma muito mais exacerbada. Portanto, essa escuta que tu dizes que faz é mesmo importante para te ires conhecendo a ti própria. E nem sempre nós vamos conseguir compreender porque é que nos estamos a sentir assim. Porque a emoção é um processo biológico. Às vezes é só o nosso corpo a fazer o seu trabalho. E isso vai sempre despoletar uma forma de sentir, de ver a vida. E nós, na nossa fase adulta, nós mulheres, muitas vezes nós perdemos-nos de nós próprias na nossa fase adulta, não é? Nós vamos reavaliar os nossos propósitos, a nossa identidade, e isso faz parte, é o nosso corpo que está no seu processo biológico e automaticamente isso tem um impacto no nosso estado emocional, não tem como não ter. Portanto, esta gentileza, esta compaixão, este amor próprio para com as nossas emoções é sem dúvida muito importante. Às vezes é muito desafiante, porque lá está, nós não percebemos o que é que está a acontecer,
mas é um processo de aceitação e de percebermos que aquilo que sentimos nos está a ajudar, a direcionar naquilo que é melhor para nós. Uhum. Sim, sim, no meu caso eu até compreendo o que eu sinto as pequeninas coisinhas ao longo do mês que não me incomodam muito, etc. Quando chega essa fase, vêm todas à tona. É do género, já não. Portanto, perceber eu até entendo. Agora é mais é isso, é essa a autorregulação, não é? O conseguir perceber e perceber que é só uma coisa passageira, não é? Exatamente. Mas às vezes lá está o impulso, quando foi já saiu. Quando vou ver, Exato. já saiu. Sim, é passageiro e eu costumo dizer, as emoções são como nuvens, elas vêm e vão. Costumo explicar assim às crianças. Porque é verdade, nós não nos vamos sentir tristes o tempo todo, não nos vamos sentir alegres para sempre, portanto, é sempre um estado emocional temporário. É quando nós olhamos para o céu e vemos as nuvens a andar, assim são as nossas emoções. E até lhes digo mais: se as emoções são as nuvens, tu és o céu. Portanto, em ti existe tudo e em ti tudo vai passar, nada existe para sempre. Às vezes é procurarmos também estratégias que vão mais ao encontro das nossas necessidades. Se sentes que há ali uma fase em que o teu corpo está mais irascível, que tens mesmo uma ação, um fogo dentro de ti que precisa de vir cá para fora, por exemplo, a prática de exercício físico pode ser uma boa estratégia. Porquê? Porque quando sentimos esta emoção relacionada com a raiva, como eu vos disse, a tristeza pede recolhimento, a raiva é para fora. Então, que estratégias nos ajudam aqui quando nos sentimos frustradas? É esta questão de ativar o nosso corpo, gastar energia, é este fogo e é como se tentássemos apagar um bocadinho, apaziguá-lo. Então, a prática de exercício físico e fazer uma caminhada, dançar, também é uma ótima estratégia. Portanto, mexer-nos, não é? Ao contrário da tristeza, temos vontade de ir deitar-nos no sofá e que o dia passe e ficamos a ver séries. Na raiva, não. Na raiva é vir para fora, é tentar gastar um bocadinho essa energia que nós podemos sentir que é um bocadinho, que está um bocadinho exacerbada. Não sei se te ajudei aqui Sim, sim, a sim. Eu, questão. eu utilizo muita música para me ajudar a atravessar diversos estados emocionais. Uma sugestão que eu vi no outro dia era quando nós estamos a ser levadas por uma emoção muito forte nessas fases. hum, Imagina se é dirigida a alguma pessoa, normalmente são as pessoas que mais gostamos, não é? Que mais amamos, um companheiro, uma companheira, os filhos, os pais, aquilo que for, que é voltar-nos a lembrar do porquê que gostamos tanto dessa pessoa e que noutros momentos do mês gostamos tanto e voltar-nos a lembrar disso em vez de ficarmos só focadas naquela janela que está ali a ocupar o computador todo, minimizar e dizer, ok, espera, eu lembro-me que esta pessoa também tem isto e também tem aquilo. Então essa foi uma das sugestões que eu também gostei bastante. Um, Sim, lá está, olhares como o céu, não é? Que tem várias nuvens. uhum, Naquele momento é aquela nuvem que está ali mais intensa e que talvez esteja a tapar a vista para as outras coisas que existem. Mas sem dúvida que é um todo. uhum. Obrigada. Tentar relativizar, não é? Um bocadinho aqui tentar aqui distanciar e tentar ver como um todo. Sim, Obrigada. parece uma excelente estratégia. Posso Sabes que eu estava. acrescentar aqui? Ai, Força, desculpa. força. Vai, Margarida, vai. Então, eu posso só dar aqui uma nota. Normalmente, não é, a Ana David falou sobre as nossas alterações ao longo da vida, mas a verdade é que nós mulheres alteramos, não é, temos alterações todos os meses, não é? Semana a semana, praticamente, as nossas hormonas alteram e isso traz-nos estados de ansiedade ou de alegria. Parecemos bastante inconstantes. Em relação ao exercício físico, há aqui um ponto que eu considero importante, que é o exercício não tem que ser o mesmo todas as semanas do mês. E é muito importante nós adequarmos essa, esse exercício com base nas emoções que até nós estamos a sentir. Se estamos a sentir essa raiva, provavelmente tem que ser uma coisa muito ativa na fase pré-menstrual. Ou, sei lá, quem gosta de kickboxing e coisas assim mais mesmo quase combate para que a raiva saia, porque às vezes é só isso. Não... E outra coisa que é
período pré-menstrual, quem está à nossa volta muitas vezes leva connosco, é talvez muitas vezes comunicar as nossas emoções, dizer eu estou assim e pronto, e eu acho que comunicar a forma como nós nos sentimos, como nós estamos, às vezes já ajuda. E, e é só isso. Só Sem para dúvida, complementar, Margarida. esta parte de comunicar as emoções também já aplico, embora já o diga com aquela cara fechada, não é? Eu estou assim, e depois eu atribuir nomes, que achei isso ouvi essa sugestão também, comecei a fazer isso, atribuir como se fosse uma personagem, que não é o meu nome, é o nome de outra mulher qualquer, assim, olha, estou em modo, pronto, e então dizer o nome como se fosse já, é outra personagem que está aqui, não sou eu. É isso. Ajuda a identificar logo a persona que está ali, não é? Ótima estratégia. Sabes que eu há pouco estava a ouvir a Alicia e lembrei-me de uma vez eu fiz uma formação em que ela ensinava que nós podemos induzir estados a nós próprios e que a música é um ótimo indutor de estado e realmente todas nós de certeza que sentimos isso, não é? Se nós ouvirmos uma música mais alegre, nós vamos ficar mais alegres, ainda que até estivéssemos um bocadinho mais tristes. E o contrário, não é? Se estivermos a ouvir de repente uma música assim mais melancólica, se calhar aquilo vai despertar aqui qualquer coisa em nós. Portanto, é interessante nós termos essa capacidade também. Uhum. Sim, as emoções é o nosso corpo a falar connosco, mas nós também conseguimos falar com as emoções, não é? Também conseguimos falar com o nosso corpo através da respiração e através destas estratégias que estamos aqui a falar, sem dúvida. E até essa questão da música é muito interessante, porque eu até costumo dar o exemplo quando nós vamos no carro e de repente na rádio dá uma música que era própria da nossa adolescência, quando saímos com as nossas amigas e rapidamente nos lembramos das nossas festas, da diversão que era, e sem darmos por isso, já o nosso corpo já manifestou, já reagiu a isso. E já estamos de sorriso aberto, já estamos ali com o movimento, quem tem vontade de acompanhar a música, e é tão inconsciente. É aqui que nós vemos como as emoções são mesmo, é um processo mais inconsciente do consciente. Claro, depois podemos comunicar, interpretar, reconhecer, ter esta parte mais racional sobre elas, e isso é muito importante. Mas o ponto de partida é sempre, nós somos primeiramente seres emocionais que pensam do que ao contrário. E vemos nestes exemplos. Eu adorei esta dos nomes, eu vou aplicar isto seguramente. Mas sabes que é interessante, eu até costumo registar aqui os meus ciclos para perceber um bocadinho mais, mas às vezes esqueço-me. E imagina, há dias em que estou mais irritada e depois no dia seguinte aparece a menstruação e eu penso, ok, por isso é que eu estava assim ontem, ou, ou há 2 dias. Mas às vezes não me lembro sequer, sabes, que a seguir vem a menstruação, então, mas de facto temos de estar muito mais vigilantes, sim. Outra estratégia que eu já cheguei a aplicar foi o perceber o quanto a dança me relaxa. Então, eu tenho várias playlists com objetivos diferentes, também uso no meu trabalho. Então, às vezes, imaginemos, mesmo que seja à noite e apetece-me dançar para libertar coisas, então pôr uns fones e tocar na sala ou no quarto, ou o que for, a dançar, porque assim não incomoda a outra pessoa. Mas estou ali na minha loucura de vou libertar isto tudo, tenho aqui muita energia e preciso soltar isto. Pronto, é isso. Muito bom. Eu fiquei aqui curiosa com o nome que a Xanda escolheu há muitos anos. Exato. Olha bem, eu escolhi um nome que não tem nada a ver comigo. O meu nome de nascimento é Alexandra, Xanda é o meu diminutivo, aquilo que eu utilizo profissionalmente também. Eu efetivamente, nas minhas fases, eu já não tenho, eu já entrei na menopausa há bastantes anos, ok? Já não tenho estas características de alterações hormonais tão fortes como tinha antigamente. Eu passava por um processo que hoje em dia se chama endometriose, na altura ninguém tinha qualquer nome para isto. Então eu sofria tremendamente. E em estado de sofrimento, e enquanto trabalhava numa sala em open office, eu tinha alterações, porque temos alterações, não há nada a fazer. E normalmente o que acontecia era que todo o meu trabalho produzido nessa semana tinha que ser refeito na semana a seguir, porque estava tudo ao contrário.
E eu tinha este problema. Então, o que acontecia é que quando alguém vinha ter comigo, porque ainda por cima eu trabalhava com certificação de qualidade, quando alguém vinha ter comigo, olha, tu tiveste este processo a semana passada, e depois eu estava na fase de Maria José, portanto, Muito bom. tinha que refazer tudo. Mas pronto, mas era mais fácil porque não tinha que começar o processo do início, era só fazer pequenas correções. Mas sim, de todas as formas, aquilo que eu estava a fazer durante essa semana, para mim era altamente coerente e altamente lógico. E depois, quando eu olhava para o processo na semana seguinte, eu pensei, mas como é que eu cheguei a estas conclusões tão idiotas? E, portanto, é um bocadinho, isso altera-nos completamente a forma de pensar, a forma de estar, a forma de reagir e ganhamos mesmo personalidades diferentes. Felizmente já não tenho esta fase e vocês, quando lá chegarem, vão ver que é uma maravilha. É uma libertação. Completamente, completamente. Passas a ser coerente o tempo todo. Maravilhoso, maravilhoso. E teríamos tanto para falar. Se entretanto mais alguém tiver aqui alguma questão que queira colocar à Ana, aproveitem. Já agora, há bocadinho vocês falaram de crianças. Neste caso é o meu sobrinho, ele tem 7 anos. E eu sinto muito, eu já sinto nele, é homem, não é? E é pequenino, e ele esconder muito a emoção. O não querer ser vulnerável, por exemplo, quase que ficar chateado, mas não é chateado, é retraído se ele vê que alguém se emociona muito. Nesse caso, e passo aqui olhando para a minha irmã e o meu cunhado, são pessoas que também não são muito dadas às emoções, portanto, não é de estranhar que o miúdo seja assim, mas o que é que aconselhas neste caso? Não sei se tens alguma coisa. Olha, disseste que tinha 7 anos, Sim. não é? É assim, sem dúvida que, como tu dizes, a tua irmã e o teu cunhado é dessa forma que gerem também aquilo que sentem, e sem dúvida que as nossas crianças bebem do nosso exemplo. Portanto, ele aprendeu que o mais seguro era não se mostrar vulnerável, porque isso poderia, lá está, colocar em causa alguma coisa que é importante para a proteção dele e para o bem-estar dele. Contrariar ou tentar mostrar-lhe outra forma de, pode ser através de história. É assim, sem dúvida que o exemplo é o que melhor funciona. E, portanto, se ele visse os próprios pais a partilhar exemplos dos dias dele, em que eles também foram vulneráveis e ainda assim correu tudo bem, portanto, é uma questão de começar a compreender que há espaço para a nossa vulnerabilidade na nossa vida, há espaço para errarmos, para falharmos, e que o nosso valor não depende disso, porque depois temos aqui um conceito que é a nossa autoestima, não é? Que é muito influenciada por essa forma de ver a vida. Ou seja, a criança deposita o seu valor naquilo que consegue fazer e não na pessoa que ela é. E, portanto, quando sente que não consegue fazer, é como se ela não tivesse valor. Portanto, aí, sem dúvida que a partilha pode ser pela tia também, não tem de ser pelos pais, mas ele perceber que também os outros erram, que também os outros não são capazes, e é através do erro que nós crescemos e que, inevitavelmente, nós vamos errar, e, portanto, ele perceber de que forma é que isso se concretiza na vida de quem está à volta dele e que ainda assim tudo fica bem. Perceber, por exemplo, através de histórias que possam contar. Se quiseres depois, eu posso partilhar também alguns livros que também falam dessa questão da autoestima, do nosso valor enquanto aquilo que nós somos e não aquilo que fazemos, e tentar, acima de tudo, que haja espaço aqui para aceitá-lo da forma como ele é. Portanto, se ele é mais tímido, se tem vergonha, também está tudo certo. Não é? Ele precisa desse espaço para integrar isso que está a acontecer à volta dele. Portanto, ele há de ter o seu ritmo também para incorporar essa emoção tão desafiante para ele. E também isso também é importante ser dado esse espaço. E depois, claro, temos exercícios de regulação emocional, através da respiração, nesses momentos mais desafiantes,
que ele pode conseguir trazer algum bem-estar para ele. E com o bem-estar vem a confiança, vem a calma, lá está, o avançar mesmo com medo, o confiar que vai correr tudo bem, há algumas frases poderosas também que ele poderá ter com ele e que poderá servir como âncora para esses momentos mais desafiantes. Mas acima de tudo parece-me que se os adultos à volta dele pudessem partilhar com ele quando isso acontece nas suas vidas e que ainda assim não perdem o seu valor por isso, era um caminho, era um caminho muito importante de ser travado, né? De ser caminhado, de ser explorado. E depois a par, esta questão dos livros, exercícios de respiração, que também ajudarão depois a gerir essa emoção tão desafiante. Ok, obrigada. Bom, esta sessão foi incrível. Ana, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada a todas as que vieram assistir em direto e às que vão assistir depois, posteriormente à gravação. Aproveito para deixar já aqui o spoiler. Na próxima semana nós vamos receber a Sílvia Vaz Pinto e vamos falar sobre dinheiro. Então não percam esta sessão, vai ser no dia 30 ao meio-dia. Estão todas convidadas e depois nós vamos partilhar os links também para se poderem inscrever. Muito obrigada a todas e continuação Obrigada, de uma boa Sofia, mais semana. uma vez, e obrigada a todas pela vossa presença. Um beijinho, Obrigada. Ana. Obrigada a todas. Beijinhos, obrigada pelo vosso feedback também.